Então você entra em contato conosco para que nós possamos aí estar fazendo esse programa, que é um programa para você, que vai acompanhar toda quinta-feira o Fã Esportes. A ideia é iniciarmos o programa, um programa especial, onde nós vamos falar com o Dudu Monteiro de Paulo, o Eduardo Monteiro de Paulo, mais conhecido como Dudu. Vamos falar com Francisco Hernandes da Silva, o Mirandinha, e trazer também um documentário sobre o programa, o projeto Universidade Campeã. E conosco, para ajudar um pouquinho nesse primeiro momento, esse momento de nervosismo, primeiro programa, nós trouxemos aqui Dudu Monteiro de Paula, presidente da CLEA, que vai nos dar uma força nesse primeiro momento. Dudu, suas considerações iniciais. Gilmar, primeiro é um prazer estar junto com você, junto a Mirandinha, junto à torcida organizada paga, né? Organizada e paga. Torcemos aí. Ninguém está vendo, mas tem uma torcida aqui que está organizada paga. Dizer da alegria pessoal, mais do que profissional, de ver um sonho meu de ser realizado, porque eu sou oriundo da UFAM, antiga UA, formado na Universidade da Amazônia com muito orgulho, muita satisfação. E era uma coisa que sempre pleiteei nesses anos, mesmo fora da UFAM, porque eu acho que nós temos uma obrigação eterna com aquela instituição que nos deu a possibilidade de virar o profissional que nós somos e que me deu a chance de aprender o que aprendi para estar preparado ao mercado, que era exatamente essa oportunidade de televisão. Nós temos um direcionamento técnico mais feito para o jornalismo impresso. E no momento em que a UFAM abre um espaço com a televisão, você abre o leque de alternativas possíveis para o mercado, possibilitando aos profissionais optarem pelo caminho que querem ir. Se quiserem ir para a televisão, se quiserem ir para o rádio, se quiserem ficar no jornal, ou se quiserem ir para a internet, hoje a UFAM pode te oferecer. Então, esse espaço é importantíssimo para que nós possamos direcionar aquilo que você tem o seu sentido mais lógico de fazer. É interessante, Dudu, que esse programa ele já foi pensado há 2 anos atrás. A TV UFAM nem existia e nós recebemos um convite para trazer o programa para cá. Foi o primeiro roteiro, talvez um dos primeiros roteiros e também o primeiro das sinopses de programas que chegaram aqui para a Salete. E nós trouxemos o programa. E, infelizmente, graças a persistência do Feliciano, do Alexandre, né, do próprio Guaraciaba e do Renato e mais o Amarildo, nós estamos conseguindo concretizar. E para isso trouxemos logo 2 ilustres figuras do futebol amazonense, do esporte amazonense, que é o Mirandinha, radicado na cidade, já está dentro da cidade, e o Dudu Monteiro de Paula e o Mirandinha com a palavra agora. Prazer muito grande, né, Gilmar, estar participando da abertura do Fã Esportes, ao lado do nosso ilustre Dudu, uma pessoa por quem eu tenho um carinho e um apreço muito grande. Desde que cheguei em Manaus, sempre fui muito bem tratado por ele e por toda a imprensa amazonense. Logicamente que, dentro dessa empleitada aí, né, do projeto Universidade Campeã, tratando dessa garotada, tentando passar para eles tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei dentro do futebol como jogador profissional. É uma satisfação e a alegria muito grande de poder fazer parte desse primeiro programa, que com certeza vai marcar a minha passagem por esse projeto. É isso, e você vai ouvir muito falar da Universidade Campeã, que é o nosso programa especial hoje. Daqui a pouquinho nós vamos chamar algumas matérias a respeito dos melhores momentos do Libermorro no Campeonato Amazonense. Então, vamos pedir os melhores momentos de Libermorro e Nacional, para que nós possamos aqui nos estúdios conversar um pouquinho. Vamos fazer algumas perguntas, Dudu. Alguns colegas da Crônica Esportiva pediram algumas informações a respeito de como a CLEA vai atuar nesse ano na Série B e na Série C. Então, a partir desse momento, os melhores momentos de Nacional e Libermorro. Então, enquanto acompanhamos aí os melhores momentos do projeto Libermorro Fã, o Dudu, alguns colegas de vocês perguntando o seguinte: qual será o procedimento da CLEA no jogo da 2ª e da 3ª divisão deste ano de 2006? A CLEA é uma instituição que está ligada à Associação Brasileira de Cunho Esportivo, a ABRACE, que por sua ordem também está ligada a uma instituição chamada AIPS, que é a Associação Internacional de Imprensa Esportiva. Essa nossa instituição existe esse ano há 50 anos e ela tem uma finalidade principal, ou primeira, de congregar e regularizar todos aqueles profissionais de jornalismo e de rádio que estejam trabalhando diretamente com o esporte. Não somente com o futebol, mas forte de uma forma geral. E a Constituição brasileira,
preconizou, foi uma vitória no mercado de trabalho, de que o trabalho profissional a ser exercido nas localidades de prática desportiva tem que ser profissionais, sejam credenciados pela instituição principal, que é, no nosso caso aqui em Manaus, a ACLEA. Então, para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai funcionar exatamente como nós temos feito, com uma certa regularidade no Campeonato Amazonense, porque aí existe também uma flexibilidade no sentido de proporcionar aos nossos companheiros a chance de trabalhar, e na Série B e na C, ou no campeonato como na Copa do Mundo, existe a necessidade de você ter o credenciamento para poder trabalhar e ter liberdade de ação dentro da área em que você pode atuar. Eu estava ouvindo, inclusive, hoje um detalhe importante. Existe um deputado federal que está tentando colocar uma norma institucional de que a imprensa não possa, durante o decorrer da partida, interromper vamos dizer, no intervalo do jogo, entrevistas, e nunca no final do jogo, dentro do campo, a entrevista. A entrevista tem que ser feita no local apropriado, certo, preparado para tal, como acontece em todo lugar do mundo. Então, eles estão tentando implantar isso. Isso também passará por um crivo nosso de regularização, de organização, porque o objetivo é fazer com que o jogador tenha total liberdade de fazer o que ele achar, o que entender, dentro dos limites da liberdade dele, e nós possamos fazer aquilo que achamos que queremos e que entendemos, dentro da liberdade também de ação de cada um. Então, a ACLEA tem essa finalidade. E quando se fala, é claro, de profissionais, a pergunta que primeiro apareceu é quando que a ACLEA vai tratar, né, de uma proposta de discussão, né, uma proposta salarial para esses profissionais? A discussão de que acha-se que ganha-se muito pouco, paga-se muito pouco, então a ACLEA tem como intervir nesse momento. Então, qual é a proposta? Pergunta-se também qual é por que a ACLEA não promove seminários, encontros, até para dar uma colaborada na formação desses profissionais. Como é que a ACLEA poderia intervir dessa maneira? Bom, primeiro nós não temos realmente dentro da nossa instituição essa característica da briga pelo salário em si. Nós podemos fazê-lo através dos nossos sindicatos. Aqueles são jornalistas, sindicato de jornalista, aqueles estão radialistas, sindicato de radialista. Nós não tem dentro da nossa normatização nada que fale a respeito de salário. Essa discussão salarial fica realmente a cargo dos sindicatos. Nós não temos essa. Podemos ter influência, nós podemos dar sugestões, opiniões, podemos cerrar fileiras juntos para brigar por isso, mas não é essa a proposta da ACLEA. Uma outra coisa interessante que você coloca aqui, que é uma verdade: quando eu reassumi a ACLEA há 4 anos atrás, a nossa instituição estava reduzida a um número muito pequeno de associados. E aí eu imaginei, no momento de uma determinada dinâmica, até de velocidade de busca de novos associados, até porque o associado da ACLEA em si não paga nenhum tostão, né? Nós temos, a nossa carteirinha aqui é paga pelo valor do custo da carteira. Então nós fizemos o seguinte: nós procuramos congregar todos aqueles que trabalhavam nos veículos distintos de Manaus e que se propusessem a nos ajudar na divulgação do esporte. Uma feito isso, ele torna-se associado da ACLEA. Bom, e aí nós, nós, Amazonsat, a Rede Amazônica, começamos a fazer transmissão de jogos do Campeonato Amazonense. E nós deparamos num problema que esse ano a gente vai resolver. Nós não temos tradição histórica de transmissão de futebol em televisão. Exato. Então, eu não tinha narrador de televisão no Amazonas. Não tinha mito. Não tem. Então, o que é que nós fizemos? Acabamos contratando um profissional que veio de um outro estado e que no início até nos deu alguns motivos de graça, né? Porque ele não conseguia associar um time com outro. As cores do time que ele estava acostumado em Belém, diferente dos cores do time daqui. Um exemplo típico era que o São Raimundo, do estado do Pará, é preto e branco. Certo. Então, toda vez que ele transmitia o jogo do Rio Negro, ele dizia: gol do São Raimundo. Eu dizia: esse não é o São Raimundo, é o Rio Negro. Mas ele tinha pouco tempo em Manaus, não conhecia. Embora ele tivesse a técnica de transmissão boa, ele carecia da informação. E aí, você tocou num assunto que é importante. Esse ano nós estamos planejando fazer um trabalho de nós criarmos narradores, não somente para televisão, não. Para rádio também. Nós temos que renovar a rádio. Nós estamos com pessoas com qualidade, com competência, mas nós precisamos renovar. Um dia a gente vai desaparecer. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Vamos visitar todas as faculdades que formam profissionais, para nós podermos ter profissionais que possam exercer a sua função técnica e legalmente e que possam transmitir os jogos com qualidade. E enquanto nós vemos os melhores momentos de Fast e Libermorro, eu vou perguntar para o Mirandinha, que já
viajou o mundo praticamente todo, uma boa parte do mundo, como que o Miranda vê essa questão da mídia no esporte amazonense? Qual é a repercussão que tem? Como é que se vê a mídia no futebol? Como é tratada essa questão da mídia e do futebol, a mídia e o esporte de uma maneira generalizada em relação a outros países, em relação a outros estados? Eu acredito que Manaus tem ótimos meios de comunicação, né? A mídia ela é muito forte, principalmente na capital. O que eu acho que falta é, principalmente, a imprensa, né? No que diz respeito à parte de jornais da capital, se interessar mais, ir mais aos estádios, aos clubes, né? Pegar matérias recentes, fazer com que a coisa caminhe, porque é muito difícil você fazer tudo por telefone, não fica legal. Eu acho que tem que haver uma condição melhor para esses profissionais que fazem, né, os principais jornais da capital, para que a coisa aconteça de maneira mais direta, mais espontânea por parte do jornalista. E uma coisa que eu vejo que ainda é um pouco deficitária é o fato de alguns jornalistas que fazem o esporte em Manaus, no caso, se inteirar mais das coisas. Tem pessoas que ligam às vezes para mim que não sabem em que posição está o meu time, não sabe quando tem jogo, não sabe. Isso é uma coisa que depõe contra o próprio jornalista, né, esportivo. Então eu acredito que esse seja o ponto principal para que o Dudu, para que a Cléia possa tomar algumas medidas para colaborar, para ajudar esses jovens, né, que estão agora iniciando, principalmente na imprensa escrita. Eu posso dar uma ajuda no Mirandinha? Vamos lá. Mirandinha é o seguinte, Mirandinha tocou num ponto crucial. Eu estava numa reunião de pauta no veículo que eu trabalho, e um determinado companheiro meu de trabalho, eu não tenho por que declinar, até porque é um reflexo do que eu vou dizer. Eu estava fazendo a pauta do dia seguinte, aí botei lá, Libermorro de manhã, treino em tal lugar, fazer a cobertura. São Raimundo, treino em tal lugar. Aí o cidadão que trabalha comigo disse, de novo São Raimundo? Porra, tu já falaste ontem com São Raimundo? Anteontem não São Raimundo? E eu disse para ele, diz uma coisa, que time você torce? Aí ele disse, pro Flamengo. Então tu fica chateado ver o treino do Flamengo todo dia? Não! Então por que tu fica chateado com o São Raimundo? É verdade. Então, é o reflexo. Você ainda agora me dizia uma coisa, por quê? Está na nossa cabeça. Nós fomos, na verdade, o Amazonas foi invadido por centenas, milhares de pessoas com poder de decisão, com a capacidade financeira de bancar algumas coisas, e nós ficamos aculturados. O futebol amazonense ficou no escuro durante muitos anos. E lógico, como o futebol está no sangue do brasileiro, ressurgiram no meio da gente clubes de outros estados que foram ocupando nosso espaço. Exato. Então, eu ainda hoje fico triste quando eu vejo no nosso dia de jogo nosso está estampado em algumas páginas, que não são mais todos os jornais, a primeira página está estampada no jogo lá de fora, que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver. Eu falei com um amigo meu, e eu falo isso de coração aberto, não existe maldade. Um amigo meu chegar e dizer, Dudu, o Flamengo jogou mal assim, e eu disse, rapaz, eu não vi o jogo. Como? Tu recomenda que eu não vi o jogo? Porque eu não quero me trair. Eu juro por Deus, eu prefiro não ver. Eu quero ver o meu futebol. Você fez um comentário interessante. Eu fiz uma substituição, ele me dizia que uma substituição e o jogador não rendeu o que eu esperava. Mas no treino ele arrebentava. Ora, como é que eu, comentarista esportivo, posso dizer o mesmo pensamento que ele diz, o que ele fala, se eu não fui no treino? Exato. Tem que entender, que o Mirandinha acabou a verdade. Por aí. E até as próprias críticas da torcida, e esse é um ponto importante de nós tocarmos, é como, e eu fico me perguntando, nós estamos há 3 anos com o projeto, estamos há 3 anos no Campeonato Amazonense, e a reclamação sempre não temos futebol de qualidade no Amazonas, por isso a torcida não vai. E aí a pergunta é, como nós fazemos para trazer essa torcida, que quando eu era garoto eu ia para o estádio e eu cansei de ficar 2, 3 horas no estádio Vivaldo Lima para sair num jogo nacional em Rio Negro, num jogo que os times de fora vinham para cá e perdiam jogos para o time amazonense. Como fazer para que esse público volte aos estádios? Haja vista, nós temos hoje
talentos no futebol amazonense, jogadores que são expressão dentro do nosso estado de expressão nacional, com perspectiva de sair para outros estados, e como fazer para que hoje um jogo nacional e Clipper, que praticamente decidia a vaga, você ter 58 pessoas pagantes no estádio. Quer dizer, por mais que haja, o horário seja inadequado, hoje nós temos um outro jogo acontecendo e você vai ao estádio, o estádio está vazio. Como fazer para atrair esse público de volta? Gilmar, eu tenho a minha opinião formada em relação a tudo isso. Como é que o torcedor vai no campo se ele pega o jornal no dia do jogo e está lá escrito Libermorro e Rio Negro, jogo que não vale nada. Como é que o torcedor vai no campo? Vai lá no Ceará, vai em Belém, vai lá no Paraná, vê se os caras, qualquer jogo, eles tratam como se fosse um bom jogo, como se fosse um jogo que tem atrativo. Aqui todo mundo trabalha, parece que trabalha contra, não sei porquê. Então é difícil você entender esse tipo de coisa. Eu acredito que tem que haver realmente uma mobilização por parte de todos que fazem não apenas o futebol no Amazonas, mas o esporte em geral, de divulgar melhor, porque parece o Brasil, né? Eu morei na Inglaterra, eu só via notícias na BBC quando era notícia ruim do Brasil. Só as coisas ruins eles mandam daqui para fora. Exato. E a mesma coisa acontece. Ontem eu abri, por exemplo, a internet no futebol interior e estava lá escrito 28, era coisa assim de 28 gatos pingados numa rodada dupla. Então, quando acontece uma coisa boa, não mandam para fora. Quando acontecem as coisas negativas, sai tudo. O que sai logo. É o que todo mundo fala. Agora, enquanto a gente comenta esse tema, eu vou pedir o melhor momento de Sul América e Libermorro. Dudu. Olha, o Mirandinha está coberto de razão. Duas coisas devem acontecer, uma quase que impossível de ocorrer. Por exemplo, Mirandinha foi o primeiro atleta brasileiro a ir para um grande clube inglês, isso é público notório, e o fez muito bem quando lá esteve, e foi o grande percussor de abertura de mercado. No momento que descobriram que o brasileiro sabia jogar bola na Inglaterra, que é um estilo diferente de jogar, descobriram que, nós podemos contratar brasileiros. Mirandinha foi o grande responsável por isso, se comportou profissionalmente e fez a sua parte, graças a Deus, é isso aí. Então, o que eu tenho que fazer para levar o público no estádio? O que se faz em todo lugar do mundo? Se contrata uma grande estrela. Agora eu te pergunto, a nível que nós temos aqui, eu poderia contratar um Mirandinha, que viria da Inglaterra para jogar em Manaus e levar a gente para o estádio? Lógico que levaria. Agora, como é que eu vou pagar o Mirandinha? Então, esse é o primeiro passo impossível. Essa tese que é defendida por uma parte da nossa imprensa esportiva, que nós precisamos de atrações, eu concordo, precisamos de atrações. Agora, que atrações eu posso trazer para o futebol amazonense a nível de levar a gente sair de casa para ir lá assistir esse jogador? É praticamente impossível. Então, qual é a segunda razão? Existe em Manaus uma competição popular, que chama-se Peladão, não é mais Peladão, Campeonato de Pelada, que numa final ele consegue colocar 40 mil pessoas para assistir, pagando para assistir. Qual é o segredo? A identidade. E essa identidade passa através de quê? Dos veículos de comunicação. Começar a mostrar que o teu vizinho, que o teu amigo, o teu colega de faculdade, o teu colega de estudo é um jogador de um time do Amazonas. Concordo com o Mirandinha. Existe hoje um movimento dentro do veículo de comunicação que ainda não estourou, mas vai explodir, que está todo mundo torcendo para o Clipper perder mais um jogo. Sabe por quê? Para ficar pior do que o Willis. Vai ser o pior do Brasil. Vai ser o pior do Brasil. Qual é a alegria que eu quero ter nisso? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que no veículo que eu trabalho vai querer a matéria. Em compensação, toda semana eu mando os gols do futebol amazonense. Eu mando as atrações de futebol para a Rede Globo e ela não bota no ar. Por quê? Eu ainda não entendi por quê. Eu quero dizer que eu cumpro minha obrigação social com a minha terra. Eu mando, e eu cobro, e eu peço. Agora, eu tenho certeza que se o Clipper perder a próxima, eu vou receber uma recomendação. Eu quero a matéria fazer a matéria completa. Para mostrar o pior time do Brasil. Qual é a alegria nisso? É um mau desrespeito com os profissionais que lá estão. Passam por uma fase difícil. Quantos que estão ali já jogaram por time grande? Ou que podem jogar no time maior amazonense? Então, aí o Mirandinha está correto. Eu tenho que ser inteligente por duas razões. Primeiro, porque eu tenho que ter respeito com as pessoas. Segundo, eu tenho que manter meu emprego.
Se eu acabar com o futebol, eu estou desempregado. Vou fazer o quê? Com certeza. E Meu muita Deus. gente não vê por esse ângulo, Dudu. É essa que é a dificuldade. Tem pessoas que parecem que quer que a coisa continue da maneira que está, continuar na mesmice, para que eles continuem reinando. E não pode ser assim. Você nunca vai decolar. O futebol amazonense jamais vai decolar se não houver uma conscientização de todos nós que fazemos o futebol amazonense, de que o futebol amazonense tem que crescer, tem que progredir para que todos nós possamos ir juntos. Eu acho que é por aí que funciona. Mirandinha, no ano em que... Desculpa, não estamos falando demais? Então tá tranquilo. Nós estamos aí se segurando, pode ficar sossegado. No ano em que o São Raimundo foi tricampeão do Norte, tinha um patrocínio da HM, que era um determinado valor por mês, que eu não sei, eu nunca tive acesso a esse valor. Mas a HM, neste ano, vendeu 15 mil camisas do futebol amazonense a R$75. Cada camisa, Mirandinha. Cada camisa é um preço muito alto, é preço Não é uma de coisa time de fantástica? primeira divisão. Eu não estou falando a você da alegria do São Raimundo ter sido tricampeão, não. Da geração de emprego, de recursos empregados. Quantos de nós conseguimos emprego quando o São Raimundo levava centenas de pessoas, milhares de pessoas ao estádio? Então, você tem que analisar o futebol como um vetor social. Ele não é apenas a vitória do meu time ou do teu time. É um vetor social. Mirandinha, não sei qual seria o dom natural do Mirandinha, vamos dizer que de repente ele fosse um engenheiro, mas talvez nunca como engenheiro viajasse o mundo como ele viajou, exato. ou cresceu como ele cresceu. Ora, eu vou falar de uma coisa que todo mundo já sabe. Se eu fizer o meu doutorado, no meu salário acrescenta R$180. É verdade. Eu acho que o jogador ganha muito? Não, é eu que ganho pouco. Claro. E demais, jogador de futebol que ganha muito são muito poucos. A grande maioria ganha pouco, sim. Tanto quanto. Mas é um trabalho digno. E que a gente tem que respeitar e abrir oportunidade. Né? Então, a visão tem que ser essa. Você tem que ver isso como um vetor social e nós temos que trabalhar. Nós temos uma responsabilidade. Por isso que a gente faz um juramento no nosso diploma. Não é para me beneficiar pessoalmente, não. O meu benefício pessoal vem em crescimento do resultado do meu trabalho. E que tem que ser feito com muita seriedade. E você viu que nós falamos somente a respeito do Libermor, são os melhores momentos do Libermor, e você vai já saber, depois do intervalo, o porquê que nós estamos falando do projeto Universidade Campeã. Você vai conhecer o que é o projeto Universidade Campeã e qual um dos principais objetivos, que é a formação do cidadão. Então você está conosco, fique conosco, daqui a pouco nós estamos de volta. Mais uma vez você é bem-vindo e toda quinta-feira não esqueça, às 21 horas, com reexibição nas sextas-feiras às 13 horas, no sábado também às 13 e no domingo às 14 horas. O Fã Esportes, a partir de agora nós vamos estar sempre tentando diversificar o programa e a partir de agora você acompanha conosco o documentário sobre o projeto Universidade Campeã, que foi feito por uma equipe de jornalismo da Uninorte. Acompanhe conosco, você vai gostar. Daqui, crianças dormem na rua. Precisava dizer isso? Você sabe melhor que eu, não é? Crianças dormem na rua, ora. Ou talvez eu seja um afortunado e você esteja aí assistindo esse vídeo num tempo em que as crianças já não dormem na rua. Mas, se esse tempo ainda não veio, talvez seja preciso dizer: crianças dormem na rua. Sim, sou piegas, demagogo, hipócrita. O que mais? Paciência. Crianças dormem na rua. Isso não é nada poético. E falar sobre esse tema, claro, lógico, não traz cama quente e limpa para as crianças lá fora. Poemas não contêm proteínas e muito menos distribuem renda. Poemas são poemas. E crianças são crianças. E aí, Juvenal, tem quantos anos? 14. Mora onde? No Cidade do Leste. É, próximo ali do Zumbi, do Cano de Vitória, ali entre o Colégio Agrícola. Tem pai, tem mãe? Tem. Meu pai morreu. Morreu. Só tem a mãe. Só. Ela trabalha? Trabalha. O que ela faz?
vontade de chorar quando eu falo do meu pai. Faz tempo que ele morreu? Faz 2 anos. Tá difícil superar, né? Tem irmãos? 4, 5 comigo, sou caçula. É o caçula? Teus irmãos mais velhos estão empregados? Tá. Trabalha lá em Parintins. Mudaram de trabalho pra ele pra lá. Trabalha onde? Ele trabalha lá em Parintins. Ele trabalha ajudando de predeiro. E como é que é lá em casa? Como é que é a vida em casa? É bem lá, meu padrasto ajuda muito comigo. É legal comigo. Minha mãe também. E o que te dá força hoje pra te estar aqui? Porque eu sei que não é fácil, né? Meus estudos, o apoio da minha mãe, o apoio do meu padrasto, o apoio dos meus irmãos. Vale a pena? Vale. A tua vida mudou um pouquinho? Mudou. De manhã só era ajudar a mamãe. Quando não tem passe aqui, eles dão. Tem passe. Vou capinar pro quintal pra me ver. Que às vezes é difícil, não tem lá em casa. Aí dinheirinho aí que eu pego capinando no quintal, eu ajudo lá em casa. Quais são os teus sonhos, mano? Sei que sair como profissional goleiro. Aí batalhando aí eu consigo. E o professor é legal? É. Às vezes me ensina muito. Erro bola, assim ele me ensina. Ele te ajuda além do esporte? É. Ele é amigo? É. O pessoal aqui é muito amigo? É. Eu saí daqui do almoço lá 9, 11 horas. Aí eu almoço, espero um pouquinho, pego o ônibus, aí vou descendo terminal 5, pego 89, 10, desço, aí quando chegar lá eu tomo banho, troco de roupa e vou pro colégio. Vai pro colégio aqui. Aí, quais são os dias de treino aqui? São segunda, quarta e sexta-feira. Na quarta e sexta? É, segunda, quarta e sexta. É de 8 às 10. É, de 8 às 10. 8h30, 10h30. Aí vocês vêm, aí depois do treino sempre tem almoço. É. O treino a gente, depois, quando a gente chega, a gente toma café. Depois que a gente toma café, a gente vai pra lá. E aí, como é que tu veio parar aqui? É que eu jogava nacional, né? Só que eu ia de bicicleta, era muito longe lá de casa. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, espera teu padrasto sair, aí ele vai te dar tuas passagens. Só que melhorou nada, aí o menino, meu colega que estuda comigo, ele tá na escolinha, ele falou assim, bora procurar uma ajuda pra gente ir nessa escolinha, aí tem um menino que joga no junior, né? Aí ele falou assim, a gente falou pra ele, Jorge, como é que a gente faz pra gente entrar lá no Libermol? Ele falou, peraí que eu vou falar lá com o menino, lá com o João Paulo. Aí no outro dia ele deu a resposta que era pra gente vir. A gente vinha, mas eu fiz um teste aqui no infantil e passei. O que tu recebe aqui quando tu vem pra cá? O que tu ganha aqui? Sabedoria, ganho uma passagem pra mim, que eu não tenho. Legal aqui. Primeiramente, foi uma ideia minha, do Badé e de outros companheiros que estudavam junto aqui na Faculdade de Educação Física, que era o Marcos Paulo, o Jobson. Então a gente conheceu o Gil, que era o diretor de esporte do Libermol anteriormente agora, e nós tivemos essa ideia, né? Porque a ideia foi, a princípio foi essa. O pessoal da rua de vocês acha legal? O que os amigos de vocês pensam do trabalho? Penso que é boleirado.
Hein? Eles falam que a gente vem pra cá só pra almoçar. É. Como é que é? Como é que eles falam? Eles falam que a gente vem pra cá só pra almoçar. E pra tomar café. Pra tomar café também. É mesmo, né? Só pra enrolar. É, só... Eles falam que isso aqui é brincadeira, eles pensam que isso aqui é brincadeira, mas isso aqui é um negócio sério. Verdade. É sério mesmo? É verdade. Mas esse treinamento todo mundo se dedica, que aqui a casa cai pra todo lado. Uma hora um é titular, outra hora o outro tá perdendo, é assim. Não é panela não. Aqui é só quem pelo joga, futebol quem leva a mesmo. sério. É, só quem leva a sério. Os pernas do pau, quem trabalhar mais, joga mais. Aqui tem o titular. preparador físico aqui, professor Badé, que o bicho é foda. Cadê? Ele é complicado? Complicado na escada, não sei. O professor tem que ser assim bem mesmo. pra caramba. O cara não aguentar, mano. Tá. Fica lá pela trilha mesmo, uma apodrece por lá. E essa questão, vocês são observados também pelas notas? Existe alguma questão de nota? Também, se não tiver, tem que ter declaração pra escola, aí não joga, não pode jogar não. A casa cai também. Quer dizer, se estiver mal na escola, A gente para assim um dia e daí depois a gente volta. é. Até apresentar boa É que eu parei um dia quando eu tava com mais nota, fiquei 2 matérias e depois recuperei. Foi mesmo? Aí teve que ficar fora do treino. A idealização do projeto, de fato, foi professor Ricardo, professor Badé, professor Jobson, professor Marcos Paulo Souza Oliveira, professor Gilmar, um dos grandes âncoras do projeto, professor Gilmar. Rasga a camiseta, como diz a história, veste a camisa. O professor Gilmar Couto também é um dos grandes colaboradores, assim como eu e tantos outros que colaboram no dia a dia. Professor Tomás Dessa, Abdala Siqueiro, psicólogo da equipe, professor João, Amarildo Silva, Anderson, tantos outros, muitos colaboradores. Mudança, eu não posso deixar explícito em 100%, mas que houve uma melhora significativa no comportamento deles, houve. Principalmente no quesito que tange a educação, né? Tem aquelas situações do dia a dia que são normais para muitas pessoas, bom dia, boa tarde, essa turma não conseguia dar bom dia, boa tarde. Não passava olhando nos seus olhos, passava literalmente nessa postura. Cabeça baixa, eu não sou ninguém. Hoje não, ele consegue olhar nos seus olhos, lhe dar bom dia, lhe dar boa tarde, lhe dar boa noite. Consegue sorrir até. Onde quem bateu bem? É o Fausto Silva. Ô, louco. Vai lá. Ei, Robson, dá uma olhada. Eu concordo com ele, eu concordo. Mas é o jogador do Liverpool, garoto. Não, eu concordo com ele. Também se acha que eu tô liberar o cala a boca, não precisa chorar o outro. Tá apaixonado. Tá com fome aí. Tá com fome, tá com fome. Pega aqui pra vocês. Tá ficando vermelho, né? Parece um parceiro nosso mesmo, né? Joga! Vai não. Deixa eu também. E agora, Raimundo? Agora vamos pra gente. Vamos embora. Filmando perigo. O atleta é? É o atleta. Não assusta. Bom dia. Filmando aqui o atleta com um trabalho de faculdade, tá bom? Quando ele já vem, eu tava com ele lá na UFAM, a gente veio acompanhando ele no ônibus, agora a gente vem até aqui. Vai apertar pra gente, pessoal? Quem é esse aqui? Teu pai, é? Tudo bem com o senhor? Prazer.
Como é o seu nome? Raimundo. E aí, o filhão tá indo bem, Zé? Até agora, né? O Júnior, né? Como é que é? Como é que o senhor vê esse trabalho dele lá na UFAM? Esse trabalho lá no time? Tem melhorado a vida dele? Com certeza. Pelo menos em termos de educação, né? Que hoje em dia a gente tem acompanhamento deles bem, né? Tanto a gente liga para o UFAM para saber como é que tá o andamento dele lá, né? E mesmo aqui em casa. Mas sempre, graças a Deus, nossos filhos nunca foram meninos assim, obedientes, né? Essas coisas. E agora, Por que o senhor apoiou ele nesse projeto? olha, isso ele escolheu, né? A gente escolhe um destino, né? Então, já que ele escolheu assim, então tem que apoiar, né? Se fosse por outra coisa, assim, em termos de fazer o mal aos outros, aí é diferente, a pessoa já corrige, mas em termos de a pessoa procura um destino, né? Então a gente já tem que... É isso. E aí, o que tem melhorado a vida dele? O que o senhor tem visto assim de proveitoso? Ele é um bom jogador, um bom filho, tem... Quer dizer, até tem agora eu assisti... disciplina para ele? Até agora eu assisti um jogo que ele foi jogar, não foi, Júnior? Mas os outros eu não fui porque eu não tenho tempo, né? O senhor tem quantos filhos? 4. 4 filhos. Como é o nome deles? Gabriel, Eduardo, Júnior e Edwino. O senhor mora aqui há quanto tempo? Já mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. O senhor quer que ele estude, que ele cresça, que ele faça faculdade? Com certeza, né? Isso aqui todo pai quer, né? E o neto, é um bom neto? É, até agora tá bom preto. Bom preto. O senhor apoia ele no futebol? Apoia que é o que ele pediu. Ele que quis, né? Ele pediu para jogar, joga. Faça seu destino. Se ele quiser seguir essa carreira, o senhor tá apoiado? Estou apoiado. Tu mora aqui, irmão? Tem aqui, esse daqui ainda vai... Aqui que vai ser meu quarto, meu e outro, meu primo. Aí esse aqui é só por enquanto aqui. Esse daqui vai ser meu quarto. Aqui vai ser teu quarto. E aí? Aí esse daqui é o... Aqui é o quarto dos meus irmãos tudinho até onde que eu dou. Aqui, irmão. E esse time aqui, irmão? Esse time aqui é o que tu torce, é? Tem sonho de jogar bola lá fora? Tem sonho de jogar bola lá fora? Tenho, sonho. É? Pensa assim, em jogar, em seguir a carreira de jogador? O que tu acha que falta para chegar lá? Só seguir em frente, assim, seu caminho, sonho. Precisa de disciplina, tranquilidade, teu objetivo. Qual é o teu objetivo lá no Libermoor? Meu objetivo é ajudar meus companheiros. Quer ajudar teus pais também? Ajudar meus pais. Ajudar teus irmãos, ter uma vida legal, né? O que hoje tu mais tem medo, assim? Que tem mais medo, assim. Não tem medo de nada, não. É cabeça erguida e vai embora. E tu pensa em se formar um dia, em ter carro, ter uma casa, casar, tu pensa nisso? Pensa assim, em casar, formar a casa assim. Ajudar meus pais, assim. Tudo isso aí. Vale a pena esse projeto? O projeto vale a pena, sim. Essas pessoas que estão assistindo, por favor, que entre em contato, assim. Que ajude a gente, assim. Que a gente precisa no máximo, assim, de ajuda. O campo está sendo reformado agora e nosso campeonato já está chegando. Que compareça, assim, no nosso jogo, assim. Torcer, assim, quem gosta mesmo do Libermoor. Só isso, né? Mano, valeu. Tchau.
logo iremos dormir. E podemos confessar, não é? Dormiremos bem, mesmo com crianças na rua. E você não perderá o sono por causa deste trabalho, certo? Bem, sono tranquilo à parte, se as matérias-primas desse trabalho são palavra e vida, tem que ser possível incluir nele as crianças que dormem na rua. Eu queria falar sobre o tema, só não sabia como. Neste mundo de utopias fracassadas, primeiro quis descrever realmente a cena, com metáforas e metonímias. Depois pensamos em refletir sobre possíveis soluções. Mas a equipe achou melhor dizer simplesmente: crianças dormem na rua. Precisa dizer mais? Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 letras é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão eu me dou uma lua, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta Criança dorme na rua. Muitas crianças dormem na rua. O Mirandinha até pode falar melhor do que eu sobre isso, porque seguramente ao ver o que passa, o que nós mostramos aí, o Mirandinha deve ter feito uma viagem na vida dele para conquistar onde ele chegou. Então a gente tem um trabalho fantástico. O outro é você analisar o projeto com o resultado do futebol profissional, que são 2 coisas que estão interligadas, mas são completamente distintas. A busca do resultado do time do futebol profissional não tem a mesma busca do resultado de resultados finais de ser campeão do estado, porque o objetivo é outro. Não é exatamente este, você ser campeão. Ser campeão é você já estar no time, já está jogando. Você já é campeão por isso. Então, sempre foi uma atitude louvável, uma atitude maravilhosa, e esperamos até que mais pessoas possam colaborar e ajudar nesse projeto que tem uma finalidade social extraordinária. E mais uma vez digo a você, se você se debruçar sobre as histórias dos grandes craques do nosso futebol, alguns deles começaram com projetos como esse, que foram dar a sua oportunidade. Tem uma história famosíssima aí do próprio Cafu, que foi 8 vezes rejeitado. Não. E a persistência, aquilo que ele queria, como ele podia ter desistido na primeira. Exato. Né? Mas teria aprendido uma lição de que é necessário. O esporte tem essa grande magia. O esporte é o único vetor de educação que você aprende brincando. Porque no esporte você aprende de que você tem que se preparar, de que você tem que estudar, que você tem que treinar e você tem que competir. Mas também vai encontrar gente melhor do que você, melhor preparada. Então você tem que estar sempre preparado, não para a vitória, que é uma consequência, mas para saber enfrentar a derrota. Porque a derrota não quer dizer que você esteja perdido. Obrigado, Dudu. Boa noite. Muito obrigado pelo apoio nesse primeiro programa. Obrigado, boa sorte no programa. A gente vai estar olhando, vai estar acompanhando, torcendo que funcione e que a coisa realmente dê certo, porque afinal de contas é o nosso veículo de sobrevivência e de informação social. Miranda, muitas lembranças com a matéria? Como o Dudu falou, né? Eu passei por tudo isso. Eu fui garoto de rua, eu limpei para-brisa de carro no sinal, eu vendi limão na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza. Eu passei por tudo isso. Fui mandado embora primeiro do Ceará, depois do Fortaleza, e tive a minha oportunidade no Ferroviário.
com 16 anos, 17 anos e venci na carreira. Isso para mim é uma satisfação muito grande, um prazer muito grande estar hoje, né, envolvido nesse projeto e ajudando a jovens talentos e jovens que tiveram problemas na sua infância a se tornarem cidadãos e que possam brilhar no cenário futebolístico nacional. Obrigado por aceitar o convite no primeiro programa e obrigado pela ajuda no projeto também. Obrigado a você por me dar essa oportunidade de fazer aquilo que eu sempre sonhei dentro da minha carreira, de poder ajudar a quem realmente está precisando. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você acompanhou a matéria e, claro, não podia deixar de ter alguém que participa do projeto, né? Nesse ano de 2006, 3 garotos vieram de Borba, acompanhados durante o campeonato de juniores, de categoria de base, a Copa dos Rios, foram selecionados pelo técnico Mirandinha e nós trouxemos 3 jogadores de Borba. Aqui conosco no estúdio, Rogério, Ítalo Rogério. O que você espera em relação ao projeto? Qual é a esperança que você tem? Que perspectiva você tem nessa tua vinda, esse novo momento, essas dificuldades que está enfrentando, longe da família? O que tu espera do projeto? Eu tenho que agradecer ao professor Miranda por ter dado essa oportunidade de participar do projeto. E com tudo isso eu levo as minhas, como posso dizer... Esperança de melhorar assim meu potencial. Como é? Melhorar a vida. Isso. Melhorar a vida para ajudar a minha família também, que me deu oportunidade, me deu apoio, todo apoio. E como já disse, tenho que agradecer ao professor Miranda por ter chegado aqui e ajudar o clube também, o Clube Libermorro, e poder participar desse projeto que é maravilhoso. O Robert chegou depois, veio um pouquinho mais tarde, de repente entrou no primeiro jogo, já assumiu a posição, segurou um tempo. Qual é a esperança? Né, como o próprio professor falou, né? Chegando, tínhamos acabado de chegar, ansiosos, estávamos, né? Aí ele falou pra gente que com o tempo a gente já sentia a carga do trabalho, né? Acostumado com treinar de manhã à tarde, o preparo físico, né? A gente conta muito no futebol. Aí tive a oportunidade de vários jogos, uns 3, 4 jogos, ser titular. Aí eu acho que na visão dele, ele viu que assim, ainda não estava preparado assim, para enfrentar um campeonato profissional, né? Como o senhor acabou de falar. Tivemos a oportunidade de ser convidado para participar do projeto, né? Que ele tá preparando nós para o campeonato de juniores. Aí estamos lutando, né? Treinando de manhã à tarde e tive a oportunidade de jogar esse último jogo aí contra o Sul-América. Vamos voltar aos treinos e sobre o projeto está sendo maravilhoso, né? E uma perspectiva de apresentar um bom futebol para que a gente possa representar o Amazonas até para fora do estado, né, professor? Difícil longe da família, Robert? Está sendo muito difícil, mas para a gente vencer na vida, né, a gente tem que, como o próprio professor falou para a gente, tem que esquecer um pouco a família, né, porque se for viver encostado ali só da família, lá em Borba não tem o campeonato profissional, né, só é amador. Tivemos a oportunidade de vir jogar a Copa do Rios aqui, ele foi acompanhar o nosso jogo. Aí, eu acho que ele, como já foi jogador profissional, no ponto de vista dele, a gente tem talento, né? Tem tudo, né? Só vai depender de nós mesmo, da força de vontade de cada um de nós. E é isso, só tenho a agradecer a vocês e ao projeto, está sendo maravilhoso também. Já deu vontade de voltar, Rogério? Bastante, muita vontade, mas a gente tem que se acostumar. Ficar longe da família, que
como a minha mãe falou, que um dia a gente poderia ficar longe deles, mas a gente está agora, a gente está aqui, a gente está tentando se acostumar longe deles. É isso, então, é costume, tem que Termina esquecer. o campeonato no sábado, né, o último jogo contra o Clipper. O que vai fazer? Vai a Borba, volta, vai dar uma descansada, como é que vai ser? Vai depender do treinador deixar a gente para a bola. Se cá a gente vai aproveitar o momento lá com a família e na volta a gente vai se preparar para disputar os juniores. Até porque não tem parada, né, Robert? Logo termina o campeonato, começa o infantil e juvenil e logo em seguida começa, após a Copa do Mundo, campeonato de juniores, que a perspectiva é o que é? Ganhar o campeonato amazonense para poder ir representar, como você falou. O estado, né, ir para fora, representar o Amazonas na Copa São Paulo, né? Futebol júnior. Esse é dos maiores objetivos do professor, como ele mesmo falou para nós, né? Preparar bem a equipe, uma equipe jovem, para que a gente possa ser campeão do campeonato juniores e representar o Amazonas. E o esporte, ele realmente educa? Ou é mentira, é conversa fiada? Educa sim. Como eu lhe falei, né? Depende da força de vontade da pessoa, né? Para mim, tá sendo muito educativo o esporte. Ajuda muito na educação. E ele também faz com que haja mais amizade, aproxima mais as pessoas, Rogério? Muito, faz muita amizade. Até porque lá na casa onde a gente está hospedado, a gente conheceu colegas de outros estados, né? Então a gente, até porque a gente pegou um pouco do sotaque dele, né? Que a gente se dialoga todo dia, né? Aí a gente vai pegando o sotaque e de vez em quando a gente tira uma brincadeira e vai indo aí. Acaba acostumando mesmo, Acaba né? acostumando. É isso, são dois meninos que vieram de Borba, com uma perspectiva de chegar a serem grandes jogadores de futebol. Estão aprendendo a conviver, são totalmente diferentes entre eles. É uma casa, uma república que nós chamamos de Casa do Atleta, onde temos 3 de Borba, 2 de Santa Catarina, 1 do Rio, 1 de Curitiba, e lá eles conseguem conviver harmonicamente. Está dando para sobreviver, ninguém está passando fome, felizmente. Está todo mundo tranquilo. Tem uma ajuda que dá para, não é a das melhores, mas dá para sobreviver, né, Robert? Sobreviver, justamente. A gente sempre com a perspectiva de chegar a um lugar no alto do pódio do futebol brasileiro. Pode ser que melhore daqui com o tempo. Essa é a ideia. O projeto Universidade Campeã, e nós pedimos licença para entrar na sua casa com o projeto Universidade Campeã, um programa dedicado a ele, porque é o nosso programa de estreia. É um programa que nós acreditamos, é um projeto que nós acreditamos e nós temos algumas pessoas a agradecer. Se eu for falar o nome de todas as pessoas aqui, eu tenho certeza que vou esquecer. Vou falar de 2 que eu tenho certeza que contemplarei todas as pessoas que estão envolvidas com o projeto. Primeiro é Deus, que está acima de tudo, que guia os nossos passos, que corrige os nossos erros e procura fazer com que nós melhoremos sempre. E o segundo nome é de uma pessoa que é importantíssima desde o início do projeto, no dia 7 de abril de 2003. Professor Dr. Idenberg Frota, que é o reitor da universidade, que deu a oportunidade para que nós pudéssemos colocar o projeto dentro da universidade e já enfrentou muitas barras, muitas críticas, porque está lá, colabora, ajuda e dá oportunidade para que essa garotada, aquela garotada do vídeo que você viu, essa garotada que está aqui, eles possam caminhar em prol de melhorar a vida e, principalmente, de serem cidadãos de bem, mesmo que não sejam jogadores de futebol. Programa O Fã Esportes volta na quinta-feira e você é nosso convidado. Hoje alguns erros, muita insegurança, muito nervosismo, mas temos certeza que a partir do próximo programa nós vamos visitar as comunidades, vamos nos estádios, vamos na praia, para fazer com que você tenha um programa mais dinâmico, muito melhor e com menos erros, que nós possamos fazer com que você interaja conosco, possa entrar em contato com o programa através dos telefones 3234-5562, com a produção do programa o 3629-6345, ou através do e-mail universidadecampeã@yahoo.com.br. Você é nosso convidado a participar do programa e participar conosco, ajudando a fazer o programa. Se você tem alguma coisa sobre esporte na sua casa, na sua comunidade, você pode entrar em contato conosco, nós estaremos à disposição para fazer a matéria e trazer para que outras pessoas conheçam o que você faz. Boa noite e até a quinta-feira que vem.